Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero dar início a uma nova playlist aqui no canal que consiste basicamente em conversarmos aqui um pouco mais aprofundadamente, mais profundamente sobre Paladinos Marvel, seja lá qual for a palavra. Paladinos Marvel não passa de um selo da Marvel que foi iniciado lá nos anos 2000, onde a Marvel teve por intenção transformar as revistas em algo um pouco mais adulto. E sempre que a gente vê esse termo, a editora quis trazer algo mais adulto, estamos falando de mais liberdade. Essa é a verdade. Existe sim vários movimentos de adultização das HQs que não levaram a nada. Mas quando a gente fala de um estúdio tão grande com tantos recursos que consegue trazer cabeças pensantes tão boas no que fazem, né? Como é, por exemplo, o Garfienes, entre outros tantos que trabalharam aqui. Neste caso, estou falando do Grant Morrison. Nós conseguimos perceber que a liberdade é a chave para o sucesso. E é curioso que, apesar de ter vários exemplos de que a liberdade traz bons resultados, as editoras não investem tanto nisso, deixando muito para selos secundários, até porque muitas das vezes essa extrema liberdade mata os medalhões, né? Então acontece de termos Marvel Max, que também deu toda essa liberdade para vários autores, também Paladinos Marvel, que foi uma primeira tentativa de dar essa liberdade. Paladinos Marvel, com toda certeza, foi influenciada pelo selo Vertigo, da concorrente DC, que trouxe obras também excepcionais ao longo aí de vários anos. Então, Paladinos Marvel nada mais é do que um selo, um conceito onde existe mais liberdade para os artistas. Não durou por tanto tempo assim, acabou que foi foram pequenas fases ali, pequenas sequências, para vocês terem uma ideia. Algumas delas fecharam tipo em 6 edições. Então tem esse caso aqui que a gente vai contar hoje, são 4 edições. Mas também vale destacar que esta fase Paladinos Marvel, lá nos Estados Unidos, ela recebeu o título de Marvel Knights, que é nada mais do que Cavaleiros Marvel. E no Brasil nós recebemos esse mesmo selo, né? Através da revista mensal Paladinos Marvel. Paladinos, inclusive, não é o termo mais correto, contudo, a própria edição aqui, em alguma delas é explicado que foi escolhido Paladinos Marvel porque Cavaleiros Marvel não ia expressar com tanta. Não ia ter a mesma expressividade, por assim dizer. Eu acho que foi muito acertado de fato, então um ponto muito positivo. A edição. Vamos começar falando sobre a edição, visto que este é o primeiro volume. No primeiro volume, nós temos aqui uma capa revista. Todas elas têm lombada canoa, e no primeiro volume, essa capa revista ela tem um tamanho maior que é o tradicional americano. Podia ter pego outra revista que ia ser mais fácil. Como vocês podem ver, ó, aqui temos um tradicional americano com pequenos acertos. E ali ela é um pouquinho maior. Eu diria que, tipo, 1 centímetro e pouquinho para cada lado. É, por aí. É pouquíssima coisa, mas eu acho que casou bem. O tamanho ficou adequado. Essa aqui foi uma das primeiras edições lançadas pela Panini quando assumiu a Marvel, uma das, não a. E com ela nós tivemos aqui a oportunidade de conhecer diversos personagens pelo ali já lançados nos anos 2000. Não acompanhei na época, assim como eu acredito que muitos de vocês. Inclusive, tem aqui uma propaganda de mais uma das edições que foi lançada na época, que foi a do Homem-Aranha. O ideal dessa revista aqui seria publicar 2 personagens que são icônicos dessa fase. 3 são icônicos, na verdade, mas um não fez muito sucesso. O primeiro deles e mais icônico dessa fase é o Demolidor. Não tá aqui. O segundo é o Justiceiro. Encabeça quase todas as revistas, sendo um dos principais dessa coleção. E o terceiro, que ele acaba sendo icônico para mim, justamente por ele ter uma representatividade grande dentro do título a que se propõe, né? Dentro do que o título se propõe, que é o Cavaleiro da Lua, mas ele também não foi tão expressivo nessa época. E qual edição eu quero falar aqui?
Primeiro lugar, lembrando, eu tô falando de um mix, tá? Um mix, nesse caso aqui, ele traz 4 histórias separadas. Eu já fiz um guia de leitura para vocês saberem exatamente o que tem em cada edição. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conseguirem entender bem do que se trata. Inclusive, aconselho que assistam primeiro lá. Paladinos Marvel trouxe então 4 personagens, 4 histórias, começando com Justiceiro, por Garfienes, que é a primeiro volume aqui, primeira história dessa edição. Depois nós temos Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4. E é justamente o que nós vamos falar aqui. Deixa eu abrir aqui, só para dar uma ideia mais precisa para vocês de quem eram os artistas envolvidos. Então nós temos em Era uma Vez na Rua Yance, que é o título do primeiro volume. Inclusive, ó, a edição ela sempre tem aqui o número, ó, 1, 2, 3, 4. Cada título tem por objetivo meio que representar um dos personagens. Não ficou tão preciso assim, mas essa é a intenção. O primeiro volume é sobre o Coisa, o segundo sobre a Sue, o terceiro sobre... Já me fugiu do nome, mas é Johnny Storm. E também o Red Richards no quarto volume. A intenção aqui... Aliás, eu ia falar... Ó, tô me perdendo, né? Me esqueci do nome e esqueci de falar o que eu queria falar. Deixa eu achar a página. Nós temos aqui a história do Grant Morrison, arte do Jay Lee e cores do José Villarrubia. No Brasil tivemos tradução e adaptação do Mário Luiz C. Barroso, letras da Gisele Tavares e Comicraft, e editor foi o Fernando Lopes. Fernando Lopes que era bem presente nessa época aqui. Então, qual foi a ideia? Eu acho que determinadas histórias precisam ter uma base de pensamento para que a gente entenda qual é o objetivo daquilo ali. É tipo assim, ó, alguém vai te dar uma injeção ou te dar um remédio, antes de tu levar a injeção ou remédio, é interessante saber para que é aquilo lá, né? Então, basicamente é isso que eu acho importante nesse tipo de história, que tem por objetivo fugir muito dos padrões ou mesmo subverter certas formas. Aqui nós temos o Doutor Destino com um plano. Ponto. Ele sempre vai ter um plano e aqui ele tem o plano dele. E o plano dele é atacar os pontos fracos de cada um dos membros do Quarteto Fantástico. Destacando que o Grant Morrison eleva a 10ª potência esses pontos fracos, fazendo com que eles fiquem tão evidentes que, de certa forma, pode ser até ofensivo para muitas pessoas. Então ele destaca ali certos pontos de cada personagem e abusa deles, para que o Doutor Destino consiga exercer o seu plano. Dessa forma, os personagens acabam, de certo modo, se tornando mais humanos, o que destaca muito essa questão de família deles. Todos são humanos, todos têm seus pontos. Então a gente começa a história com o Red Richards preso, entre aspas, ele que se prendeu lá dentro de uma câmara do pensamento, por assim dizer. E temos um dilema com a Sue, falando que ele já estava lá há semanas, que ela meio que se sente sozinha e tem meio que uma acentuação disso do quanto ela se sente sozinha e de certa forma abandonada pelo marido. Enquanto isso, temos o Coisa, o Ben Green, ajudando ali em uma ocorrência, mas ele acaba destruindo umas coisinhas a mais, o pessoal acaba brigando com ele, e aí, por fim, ele mais uma vez é lembrado de que ele não tem uma aparência humana, que ele é uma coisa. Então nós temos aqui a Sue sendo meio que afetada pelo seu casamento, demonstrando o quanto ela se sente sozinha. Temos também o Coisa sendo afetado pela sua aparência de fato. Temos o John Storm meio que destacando para si mesmo o quanto ele é irresponsável, é desleixado, o quanto ele não é tão heróico, o quanto ele não se encaixa naquela família, sendo o menos adulto dentro do contexto do Quarteto Fantástico e meio que sendo levado pela grandiosidade que essa equipe construiu ao longo dos anos. E por fim temos o Red Richards lá preso nos seus pensamentos, demonstrando que ele basicamente depende de espaço, depende de estar sozinho, depende de um isolamento para conseguir concluir as coisas que ele planeja, sendo que ele mesmo faz parte do maior grupo, do mais famoso grupo de super-heróis que a gente conhece, a primeira família da Marvel, né? Então aqui a gente já tem uma pequena conversa com quais são os pontos negativos ou quais são os defeitos, os pontos fracos de cada um dos personagens. O Destino percebe isso
e explora tanto as emoções e a solidão da, da Sue. Eu acabo confundindo os nomes, eu sou muito ruim com nomes. Ele acaba explorando essa solidão da Sue usando quem? O Namor. Que para quem não acompanha os quadrinhos, ou mesmo aqueles que nunca tiveram interesse no Quarteto Fantástico, a Sue, em diversos momentos da própria cronologia oficial escrita pelo Stan Lee, teve um certo affair pelo Namor. Quando eles encontraram o Namor a primeira vez, já começou a rolar um clima, incluindo o fato de que o Namor, para não destruir a Terra, pediu que a Sue fosse a sua nova rainha, e ela aceitou. Em outro momento, ela chegou a se separar do Red Richards para ir morar com o Namor. Então, existe sim um histórico, alguns lances aconteceram entre os dois, e aqui o namoro acaba surgindo justamente nesse momento em que ela está tão triste, tão sozinha, tão abalada, o que faz com que ela realmente se sinta um tanto quanto balançada com a aparência dele. Incluindo, olha essa imagem que vai aparecer aqui. Essa imagem resume muito bem o quanto a personagem está em dois mundos ao mesmo tempo. Então, só aqui o Doutor Destino já começa a balançar a equipe, né? Depois disso, nós temos o Ben Green sendo. Ele recebe uma oferta para voltar a ser quem ele era. Inclusive, em toda a discussão que tem, toda a conversa entre o Doutor Destino e o Ben Green, o Doutor Destino deixa bem claro que o Red Richards poderia ter salvado ele se quisesse. Salvado, né? Transformado ele de volta em humano, mas ele nunca quis. Então, o que o Doutor Destino faz? Transforma o Ben Green de volta em Ben Green, deixando de ser o Coisa. Acontece que ele acaba passando por um acidente ali no ocorrido e perde um dos braços. Além disso, nós temos aqui o próprio Johnny sendo simplesmente quem ele é. Ele não é tão afetado assim diretamente pelos planos do Doutor Destino, o que demonstra que para o Doutor Destino ele é meio que insignificante. Porque ele mesmo vai acabar se destruindo. Então, somando isso ao fato de que o Doutor Destino tem um namoro em seu lado, nós temos ali a receita do sucesso para derrotar o Tocha Humana. Além disso, por fim, temos o Red Richards. E aqui vem o ponto fraco primordial do Red Richards. Aquele ponto fraco que o Doutor Destino queria explorar. A família. Então, a ideia do Doutor Destino era justamente se livrar dos três, enquanto o próprio Red Richards ficaria sem ação. Contudo, o Red Richards estava muito à frente de todos esses. Toda essa coisa, todo esse plano do Doutor Destino. E justamente por isso é que ele estava lá naquela câmera, se planejando, se preparando para conseguir derrotar o Doutor Destino. O que não foi uma coisa tão complicada, meio que ele reverteu a forma do Ben Green. Ben Green conseguiu atacar ele descobriu onde estava o corpo verdadeiro lá do Doutor Destino. O Doutor Destino mandou um robô gigante para atacar eles. E aí eu vou meio que deixar em aberto aqui esse final, mas basicamente eles vencem. E além disso, nós temos não dá pra chamar de traição, e eu acho que esse é um dos pontos que mais chama a atenção dessa HQ e que mais gerou revolta. Nós temos a Sul de fato beijando o Namor, meio que como um sinal de fechamento, de encerra aqui. Então eu acho que é muito simbólico e, de certa forma, o Red Richards acaba entendendo isso. Dá pra dizer que o Red Richards aceitou de boa a traição? Dá, de certa forma dá. Mas eu acho que a forma lógica que ele pensa vai muito além da forma que nós, meros seres humanos, pensamos. E ele de fato compreende quais foram os motivos que levaram aquilo ali e por que aquilo ali era necessário. Então, eu já contei para vocês mais ou menos tudo sobre a HQ de um ponto de vista mais resumido. Ela fecha em 4 volumes, é uma HQ rapidinha de se ler. Inclusive, os 4 volumes estão aqui em Paladinos Marvel, no volume 1, 2, 3, 4. E também foi publicado um encadernado chamado Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4. Esse encadernado está totalmente fora de catálogo, então eu acho difícil encontrar. Inclusive, nunca vi ele num sebo, o que meio que dá a entender que o pessoal que tem essa edição acabou preservando ela, guardando para si. Essa edição aqui ela é muito chocante devido principalmente ao relacionamento do Namor e da Sue Storm. Principalmente porque quando chegamos nessa etapa aqui, quando chegamos nessa leitura,
muitos dos leitores vai chegar aqui meio que sem saber o que está acontecendo e vai achar tudo muito... Nossa, não faz nem sentido esse relacionamento dos dois. Então parece que esse relacionamento é muito gratuito. O que faz com que o leitor realmente fique chateado, não goste dos ocorridos, divida muitas coisas. Mas o Grant Morrison, ele sempre tá meio que escrevendo embaixo da escrita. Ele tá sempre na entrelinha ali, fazendo com que a gente tenha que, de fato, pescar uma ou outra coisa. Eu não sou esse leitor que fica buscando ali as entrelinhas, que fica, olha aqui. Eu sou muito mais o leitor que termina de ler uma coisa e procura a opinião de outra pessoa também para ver o que a pessoa achou. E muitas dessas vezes eu acabo tendo uma opinião de uma pessoa que, nossa, eu nunca ia pensar nisso. Mas acontece que é nítido que o Grant Morrison quis trazer é o lado mais humano desse grupo. Então, em essência, se eu precisasse resumir, Grant Morrison pegou esses personagens com sua ficha técnica, que é preto no branco, porque heróis são isso. Personagem X, qualidades, defeitos, ponto. Acabou aí. E levou isso para um lado humano, elevando a 10ª potência, fazendo com que os personagens se resumissem aquilo que os resume, se é que eu posso falar dessa forma. Então, por conta disso, a história não agradou muita gente, agradou outros tantos. Como muitos sabem, o Grant Morrison tem essa tendência a criar histórias com subtítulos, com sublinhas, com subtextos, fazendo com que muitos o odeiem, outros o amem, fazendo então uma mistura aí de gostos e desgostos. A história não é ruim, mas eu também não aconselharia qualquer um. Eu diria que fãs da Grant Morrison podem sim se apegar bastante à história. Diria que fãs do Quarteto Fantástico podem ler ela não somente como intenção de entretenimento, mas sim para entender essa fase dos personagens. E é claro, também tem aquele cara que caiu de gaiato aqui, que vai ler e provavelmente vai ter uma opinião um tanto quanto aleatória sobre ela. Eu confesso que, se eu não tivesse lido, talvez não faria falta para mim, mas já que eu li, é interessante ter ela aí no meu currículo, visto que ela tem vários pontos bem marcantes ali dos personagens. Mas apesar disso tudo, a história não passa de mais um what com os personagens, visto que nada aqui de fato ficou muito marcado no cânone deles. Não houve um efeito borboleta anos depois, ou mesmo o Red Richards cobrando a Sul pelos acontecimentos. E eu foquei, como eu disse, eu foquei mais no fato da Sul ter tido esse beijo e essas pequenas conversas mais quentes com o Namor, pelo fato de ser mesmo o que destaca nessa edição. Mas a gente tem ali outros destaques, como por exemplo o Coisa sendo visto como uma coisa mesmo após se transformar em humano, destacando que a essência dele é aquela ali. O Red, né, se isolando, né, chegando a um ponto de se tornar algo doentio para ele. Então ali os extremos são bem destacados. Então é isso que eu tinha para falar da HQ. Se eu tivesse que dar uma nota direta e reta de 1 a 10, eu diria que é uma HQ 7, bem escrita, bem desenhada, com um roteiro bem fluido. Mas aí vai um pouco além, porque notas não resumem as coisas. A gente tem que entender também o contexto onde ela se encaixa, porque ela se encaixa, para quem é essa HQ. Eu posso dar a nota, visto que sou uma pessoa pensante. Então, vocês teriam que dar suas próprias notas para chegar a uma conclusão. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Se possível, manda aí uma cartinha, um e-mail, comenta essa história para mim. Me diz o que vocês acham através da cartinhaquântica@outlook.com. O e-mail está aqui na descrição, caso vocês tenham alguma dúvida. Um forte abraço, não deixe de se inscrever no canal, de deixar aquele like, todas essas coisas que o YouTube pede. Nos vemos no próximo vídeo e fui!